Você já precisou fazer o engrosso de chapa e não sabia se você ia encontrar fita de borda com a largura que você precisava? Se você já teve esse tipo de dificuldade, fica tranquilo, para um pouquinho e anota que eu vou te passar exatamente quais são as larguras de fita de borda que você vai encontrar no mercado, tá? E aí, mesmo que o teu fornecedor diga que não, essa largura não existe, você pode dizer para ele que existe, porque essa informação veio diretamente da Real e eles fazem essas larguras em todos os lançamentos de fita de borda deles, beleza? Então anota aí, que eu estou aqui com a minha anotação, e aí você já pega aí e já deixa anotado também. Olha só para vocês terem noção, fita de 0,4, a gente tem fita com até 100 milímetros de largura, tá? Essa de 0,4 fininha. Então olha só o tamanho de um tamburato que você consegue fazer. E isso é sensacional para, às vezes, bancadas, né, que a gente quer fazer, aquelas bancadas flutuantes, a gente precisa que ela tenha uma estruturação interna, a gente vai precisar de uma largura de fita desse tamanho, tá? E aí na de 0,4, anota, a gente consegue desde os 22 milímetros, tá? 22 milímetros, e aí pula para 35 milímetros ou 45, vai depender da revenda, tá? Nem sempre vai ter das duas, mas 35 ou 45 você vai encontrar, 64 milímetros e os 100 milímetros que eu já havia mencionado. Isso para as fitas de 0,4. Teve um lançamento de fita de borda, eles vão fabricar nessas medidas que eu passei para você. O que você tem que lembrar na hora de decidir qual fita você vai comprar é que você precisa que a fita tenha a largura pelo menos 4 milímetros maior que a espessura de trabalho. Então, se você tem uma chapa de 18, você vai utilizar 22 milímetros. Se você tem um grosso de 30, você precisaria de 34. Se não tem 34, que você viu que não tem, acabei de falar para você que é 35 ou 45, é uma dessas duas fitas que você vai utilizar. Em grosso de 18, vai para 36, você precisaria de 40. Não tem fita de 40, mas tem a de 45, beleza? Se não tiver de 45, você vai ter lá de 64 milímetros para você utilizar. Você sempre vai procurar a mais próxima, lógico, para você ter um custo menor. Mas, do contrário, se você não encontrar, você vai pegar a maior. Nunca fica mais gente lá na sua fita ou com a medida exata. Isso você não pode fazer, senão você não consegue dar um acabamento perfeito, tá? E você pode também comprar a de 100 milímetros. Vamos imaginar que no seu projeto, você tenha o teu engrosso lá, que você vai precisar de quase 100 milímetros lá de largura, mas você também tem as outras partes do teu projeto, que vai usar 22, vai usar 36 e assim por diante. Então, para você não ter que comprar várias medidas diferentes de fita, você compra tal rolo com a largura maior e eu sugiro que você tenha uma filetadora, tá? Que é uma ferramenta onde você vai conseguir fracionar a largura da fita para você usar no teu projeto e você, com certeza, fazendo isso, vai ter uma economia aí na compra desses materiais, tá ok? Então, só para relembrar, fita de 0,4, quando eu falo 0,4, estou falando dessa espessurinha aqui da fita, tá? Quando eu falo largura, é essa medida. Então, fitas de 0,4, nós vamos ter as seguintes larguras: 22, 35 ou 45, 64 e 100 milímetros. E as fitas de 1 milímetro, tá? As fitas de 1 milímetro de espessura, tá? Quais serão as medidas que nós vamos encontrar no mercado? Você vai encontrar 22, 35 e 63 milímetros. São essas medidas. Então, se você quer trabalhar com fita de 1 milímetro, as partes suscetíveis ao toque, que inclusive a gente já fez um outro vídeo aqui falando sobre isso, a gente sugere que você trabalhe com engrosso de no máximo ali 50 e poucos milímetros, tá? Para você ter lá a largura de fita de 1 milímetro para fazer a aplicação, tá ok? Como eu falei, essas espessuras, tá, são produzidas assim que uma fita nova, que uma chapa nova é lançada. A Real, ela produz todas essas medidas que eu mencionei. Então você pode pedir o seu fornecedor para providenciar
porque ele não tem a desculpa de que não é fabricado nessas medidas, ok? Espero que vocês tenham gostado dessa dica, eu fico por aqui, espero lá no nosso próximo vídeo. Até mais!